Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espermujem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as assolações efetuam na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Senhor, obrigado por esta palavra que é promessa para as nossas vidas, e nós queremos, Pai, dar os atributos ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno, santo, santo, santo. O Senhor que tens o domínio sobre todas as situações que estão realmente sobre este planeta Terra. Nada está fora do teu alcance e do teu controle. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão, pois nós somos gratos a Ti pelo perdão sobre os nossos pecados. Te agradecemos pela vida de Jesus Cristo, ao qual morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és único, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Nós Te louvamos nessa manhã, Pai, e aqui nessa noite, Senhor, e aqui como igreja, nós queremos prestar culto de adoração ao Senhor, que é o único Deus, o Deus forte, o Deus que tem todo o controle. É em nome de Jesus Cristo, o Senhor que conheces aqui o coração de cada um aqui, Pai, que o Senhor possa se revelar através do Teu Santo Espírito. Pai, também queremos nessa noite interceder pelos nossos queridos irmãos que estão enfermos, lutando nas suas tribulações, que o Senhor esteja visitando, consolando, dando força, ânimo. Lembramos também, Pai, do pastor Hugo, que está lá junto com seu avô, que está em fase terminal, devido a uma doença, mas nós Te louvamos, porque o Teu Santo Espírito tocou o coração desse homem, e ele veio a reconhecer ao Senhor, e reconhecer os seus pecados diante de Ti. Guarde a vida do pastor Hugo neste momento, dos restantes dos familiares, que o Senhor possa realmente estar fortalecendo a vida de cada um. Te agradecemos também, Pai, pelos cuidados sobre a vida do pastor Roberto, família, diante do ciclone, ao qual passou naquele país, naquele lugar, ali onde eles estão, os demais irmãos. Pai, nós Te agradecemos pelos cuidados, pela Tua provisão e os ensinamentos que o Senhor traz à Tua igreja neste momento também, Pai. Também pelo Marcelo, a Fabiana, que estão com o seu filho Gabriel, Pai, atravessando um momento de enfermidade. Nós suplicamos, clamamos ao Senhor para que o Senhor estenda a Tua mão sobre esta criança, colocando a Tua mão de poder, a Tua mão de milagre, e que essa enfermidade que está sobre essa criança, Pai, que o Senhor possa trazer a cura, e que o Senhor seja honrado, glorificado, através desta criança, Pai. Mas que o Senhor, neste momento, conforte, console os corações dos pais ali, demais parentes, que eles realmente perseveram e que realmente possam depender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que temos aqui nessa noite irmãos ou visitantes que estão pela primeira vez aqui? Meu lado direito, todos de casa, mais aqui, no meio, meu lado esquerdo, lá no canto, temos lá a família do pastor Erasmo, Rose, João,
Deus abençoe vocês, muito bom vê-los aí. Alguém mais na galeria? Todos de casa. Ok. Então vamos louvar ao nosso Deus, né? Que é merecedor de toda glória, toda honra, todo louvor. Convido os irmãos aí. Boa noite, igreja. Convido todos a se colocarem em pé nesse momento e vamos aproveitar para louvar ao nosso Deus. Fique bem à vontade para levantar as suas mãos, para bater palmas, se assim desejar, e que a gente possa realmente louvar ao nosso Deus de todo o coração, com toda a nossa alegria. Cantai, perto está o Senhor, a Ele eu te pleguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feito aos reis dos reis. Cantai uma canção, eterna seu amor. Vamos continuar louvando a nosso Deus, aquele é o único que é santo, santo, santo. E se você veio preparado também com seus dízimos, com suas ofertas, pode aproveitar esse momento e trazê-lo até aqui na frente para a obra do nosso Senhor.
Deus. Obrigado porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, ó Deus. Obrigado por essa noite, por podermos estar aqui entre irmãos, louvando ao Teu santo nome, ó Deus. Obrigado que o Senhor tem permitido que cada um de nós tenha vida e possa vir até aqui. Obrigado por esses dízimos, por essas ofertas que aqui também foram depositados e que isso possa ser utilizado somente para a Tua obra, para o Teu Evangelho, para que Teu Evangelho cresça nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. próxima música, ela é uma música nova para a igreja. Ela é uma música que talvez muitos não tenham ouvido, assim como eu não a tinha ouvido. Mas a gente gostaria de ensinar. Então, nesse primeiro momento, esteja ouvindo ela
refletindo sobre a letra que ela tem a nos dizer. Fique à vontade para estar de olhos abertos, vendo a letra, ou olhos fechados, e que ela possa falar ao seu coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se lugar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, igreja. A graça, a paz, o amor, a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. É muito bom estarmos reunidos, porque independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus é Deus. Queria pedir permissão para vocês, para introduzir a mensagem de hoje à noite contando uma pequena história. Ela é uma história minha, eu acho que eu já contei, então se eu contei, você ouça de novo. Se você não ouviu, preste atenção, tá bom? Eu aprendi a nadar bem cedo, né? Morador de Florianópolis. Os meus finais de semana
eram na praia, principalmente no verão. E eu confesso para vocês que, como menino, eu sempre gostei muito da água, mas tinha um pouco de medo da água. Ela assusta às vezes, né? Então você não controla, você não tem domínio sobre aquilo. E eu louvo a Deus porque eu tive um pai que me ensinou a nadar. Só que o meu pai, ele não tinha uns métodos ortodoxos. Ele é meio diferente. Eu lembro da minha infância, de meu pai me pegar no colo e me levar para dentro do mar. E é interessante porque ele me ensinava do jeito dele, bem particular. Ele me levava no colo e ia para uma região que não dava pé para mim. Então, logo, se ele me largasse, obviamente eu iria me afogar, porque eu não tinha condições de ficar em pé ou nem com a água por aqui. E ele me levava então ao fundo do mar e eu lembro, é muito claro para mim, que ele me pegava, me segurava pelas duas mãos e falava: filho, o pai vai te largar. E eu olhava: não, pai, não, calma, o pai vai te largar. Acho que muitos pais já fizeram isso, né? Vou te largar e você vem nadando até o pai. E eu falei: como assim? Se eu não sei nadar, não, bate o pezinho, movimenta a mão, e o pai vai estar aqui com você, você não vai se afogar. Eu não sei você, mas como criança você se agarra, né? Você não quer, você fala assim: imagina, aqui não dá pé, não tem condição. Mas o meu pai fazia isso, irmãos. Ele me largava e falava: vem, o pai está aqui, olha para mim, olha só para mim e ouve a minha voz, não vai te acontecer nada, fica tranquilo. Irmãos, aquilo me assustava. Como assim? Aquilo não me dava pé, eu ia me afogar mesmo. Mas eu olhava para o meu pai, eu ouvia o meu pai e eu tinha certeza que meu pai estaria ali comigo. E foi assim que eu aprendi a nadar. Ele me largava no fundo do mar, e o meu pai é um pouco mais alto que eu, ele tem 1,83 m, ele ia dando aquele passinho para trás, sabe? Muitos pais já fizeram isso, né? Põe a criança ali e vai dando aquele passinho para trás, e parece que você nunca chega no seu pai. Mas o fato é que você está olhando para ele, você sabe que ele está ali, você ouve a sua voz e você sabe que nada vai acontecer. E assim eu aprendi a nadar, e assim eu aprendi a me virar no mar, no rio. E eu confesso particularmente, eu tenho muito mais medo de rio do que de mar. Mas o fato é que esse foi o método que meu pai me ensinou. Olhando para ele, ouvindo a voz dele, confiando naquilo que ele havia me dito, que ele não me deixaria afogar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 41, verso 10. Isaías capítulo 1, verso 10, e ouvisse essas palavras que o profeta fala ao povo de Israel, mas não somente ao povo de Israel, que ele fala à igreja do Senhor nessa noite. Isaías capítulo 41, verso 10, e se você tiver um lápis, se você tiver uma caneta, circule esse verso, querido irmão, porque se você não prestar atenção em nada do que eu vou falar hoje à noite, aqui, leve para casa esse verso, cole no seu carro, cole no vidro do espelho do seu banheiro, no umbral da sua casa, e lembre-se disso aqui: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Nós somos a tua igreja reunida, filhos do Senhor, servos do Senhor, e queremos cantar, Pai, que tu és Deus, não importa as circunstâncias. Queremos ouvir a tua voz nessa noite e sermos edificados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão e irmã, para quem que o profeta está dizendo essa palavra? Olha comigo os versos que antecedem o verso 10. Verso 8: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és meu servo,
eu te escolhi e não te rejeitei. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com Israel, com a nação com a qual Ele escolheu, com a qual Ele chamou. Deus está falando com os seus servos, como você observa aqui. E a coisa mais maravilhosa, meu irmão e minha irmã, é saber que o Senhor nos chama, é saber que o Senhor fala com todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que coisa maravilhosa saber que não é na força do meu braço, com a minha capacidade de processar o correto e o errado, que a graça do Senhor vem sobre mim. É o próprio Deus que fala a um povo, um Deus que fala aos seus servos. Olha lá, servo meu. É para todo aquele que é filho, é para todo aquele que o Pai se dirige e diz: não temam, não temam, porque eu sou contigo. Não temam, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele está falando aos seus filhos, meus irmãos. E nessa noite, eu vou ser bem direto. Se você não é um filho de Deus, se você que está aqui, você que está em casa, ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, sinto lhe informar, essa palavra é para os filhos do Senhor, mas pode ser para você também. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, porque o Pai está falando aos seus filhos, o Pai está falando àqueles que o servem, o Pai está falando a todo aquele que confessa que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Por isso eu falo à igreja de Jesus, que o seu coração, que a sua mente, que os seus olhos estejam atentos àquilo que Ele quer nos dizer nessa noite. E irmãos, não será um estudo muito longo, não, ele é curto, ele é breve, mas Deus tem ministrado a minha vida como filho, profundamente através desse verso, um verso. E esse verso, como nós lemos, ele fala de algo extremamente importante. Primeiro, ele fala de uma doença muito natural, o medo. Ele fala de algo que você e eu, nós enfrentamos, o medo. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas também falar sobre algo que o Senhor Jesus, que Deus, através da vida do profeta Isaías, fala ao povo de Israel e fala a nós hoje. Ele nos dá um comando, uma palavra direta e objetiva acerca desse medo. Ele fala para não temer. E por último, ele fala de promessas, que o Pai, ele fala para todo filho. Ele dá promessas para você e para mim, acerca do medo que nós temos, acerca do medo que nós temos que lidar diariamente. Então, primeiramente, irmãos, o medo, algo muito comum entre os bons homens e as boas mulheres de Deus, algo que lidamos diariamente, cada um com um grau em diferentes circunstâncias. Sabe, irmãos, o medo é aquela doença que vem junto com o pecado. Lá no início, Adão, Eva, eles não tinham medo, e jamais tiveram medo de Deus, até o dia que eles descumpriram o mandamento do Senhor. Você lembra, se você olhar para Gênesis, você vai ver que Adão se encontrava com o Senhor na viração do dia. Havia um relacionamento. Adão, ele cuidava de toda a natureza, de tudo aquilo que o Senhor havia lhe dado, e nele não havia temor, nem medo, sobre absolutamente nada na criação. Ele ouvia os passos de Deus e corria para se encontrar com Ele.
Mas naquele momento que ele come daquele fruto, ele corre e ele se esconde. E quando Deus pergunta a Adão: onde você está, Adão? O que Adão responde? Eu tive medo. Eu tive medo. Sabe, meu irmão e minha irmã, é o pecado, a consciência do pecado que nos faz covardes, que nos faz ter medo. Eu não estou falando do medo, aquela definição que nós encontramos como o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Não esse medo. Não o medo de pular de um penhasco, não esse medo. Aquele medo que ele percorre todo o nosso ser. O medo que advém do pecado. Sabe, o medo que muitas vezes nos paralisa. É desse medo, meu irmão e minha irmã. O medo permanece nos homens bons e nas mulheres boas, porque o pecado permanece. Sabe, porque se nós estivéssemos atingindo a perfeição total, não haveria medo. Não haveria, nós não teríamos mais medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E quando o pecado é cortado pelas raízes e tem seus ramos tirados, não há dúvida que nem o medo, nem a ira, nem absolutamente nada nos maltratará novamente. Sabe, eu estou falando daquele medo que diz: olha, um dia eu cairei nas mãos do meu inimigo. Sabe aquele medo que diz: o meu barco é tão pequeno diante das tempestades, meu barco é tão pequeno diante deste oceano, ele não vai resistir, vai naufragar. Sabe aquele medo da pobreza, o medo da doença, o medo da recordação do passado, ou talvez o medo do futuro. Sabe, irmão e irmã, até aquele homem mais maduro na fé, aqueles que têm fé em Deus, eles podem ocasionalmente ser fracos o bastante para ter medo e para desanimarem, diante de circunstâncias que nós não temos controle, diante de situações que nós não conseguimos prever. Às vezes não temos forças, não encontramos forças diante do dia a dia, sem ânimo. Assim é a vida, meu irmão e minha irmã. Nós lutamos com isso diariamente. Sabe, tem pessoas que mesmo quando o Senhor não manda nenhuma provação, parece que vivem em provação. Sabe, aquela pequena fábrica de problemas, parece que tem sempre alguma coisa acontecendo, ou para acontecer. Sabe aquela pessoa que tem um pequeno negócio e passou um ano difícil? Nós passamos. E muitas vezes pode pensar: eu vou falir, eu vou quebrar. Sabe, às vezes é o fazendeiro que vem chuva demais, ou às vezes seca demais, e entra em desespero: e agora? O medo, ele muitas vezes nos paralisa e toma conta de nós. Sabe, meus irmãos, o contexto deste texto é de algo que está por vir, de algo que está para acontecer com o povo de Deus aqui, em Isaías 41. E as profecias então são duras, são difíceis, tempos difíceis que virão. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas nós paralisamos, nós
muitas vezes nos congelamos diante do medo. Choramos e choramos. E penso e temo que muitas vezes paramos de olhar para Deus. É tão intenso que esquecemos de olhar para Deus. Nós não ouvimos aquilo que Deus está falando, está ministrando. E eu não sei se é orgulho, eu não sei se é que tipo de sentimento brota, mas questionamos a Deus, indagamos ao Senhor. Sabe, eu lembro que grandes homens de Deus na história bíblica também tiveram medo. Davi, Elias se assenta debaixo de um zimbro e exclama: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Está lá em 1 Reis. Nós não somos de aço, não somos imunes. Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte: os melhores dos homens são apenas homens nas melhores das hipóteses. O melhor dos homens são apenas homens na melhor das hipóteses. E os mais fortes dos homens são fracos se a mão poderosa de Deus é afastada. Sabe, meus irmãos, você pode ocasionalmente me dizer: pastor, nós temos dúvidas, medos, problemas. Talvez o senhor não faz ideia. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós somos feitos do mesmo material, do mesmo. Nós lutamos, nós passamos por grandes necessidades, por muitas dúvidas. Eu não sou diferente de você. Momentos em que a perna treme, momentos em que a única saída são as lágrimas, momentos em que falta ar, e não é por Covid, tá bom? Momentos difíceis. E sabe que eu pensei? Que talvez não haveria razão para isso. Eu vou dizer talvez porque ainda está maturando. Se você e eu andássemos mais pertinho de Deus, mais perto mesmo, sabe, a ponto de, ao estarmos naquele mar, pudéssemos sentir a respiração do Pai, porque nós não olharíamos com tanto medo para as circunstâncias, porque daí, por via de regra, não andaríamos e viveríamos com tanto medo e às vezes desânimo, porque nós estaríamos olhando para o Pai, nós estaríamos tão próximos, que olharíamos para tudo e falaríamos: o Pai está comigo, eu não preciso ter medo. Eu li um testemunho uma vez de uma irmã, que ela falou o seguinte: olha, eu sou cristã há mais de 30 anos, e em nenhum momento, em absoluto nenhum momento, eu tive dúvida, nenhuma dúvida sequer, que Deus estava comigo. Nunca questionei, embora tive muitos momentos de vacilo, mas nunca questionei que Deus estava comigo. E ela cantava uma música, nós cantamos na igreja: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu vou parar de cantar que eu sou meio desafinado. Ela olhava e falava: eu olho para o Senhor, eu sei que meu coração está nele. O medo. O povo de Deus estava com medo aqui também, meus irmãos e minhas irmãs.
Como é que anda isso na sua vida? Porque agora vem a palavra que Deus dá ao seu povo, e Deus dá a todos os seus filhos, e é uma palavra de encorajamento, irmão e irmã. Sabe, eu chego a achar que é uma palavra de ordem para você e para mim. Ele diz: não temam, não temam, uma exortação sem tempo determinado. Não há um fim para não parar de temer. Não temam. Não há nenhum advérbio qualificativo, nada. Ou seja, o Senhor está dizendo: não temam, não te assombre por nada, por absolutamente nada. É como se o Senhor estivesse dizendo e repreendendo: não fiquem desanimados. Ele está olhando para o seu filho dizendo: não fiquem desanimados, não temam. Consolo, conforto, ouvi isso do próprio Deus, do nosso próprio Pai de amor, meus irmãos. Sabe, Deus haveria de julgar todas as nações aqui, todas, mas preservar o remanescente fiel de Israel. O capítulo 41 de Isaías aqui está dentro de uma seção de livros que é chamada de tradição judaica de livros das consolações. Vai de Isaías 40, 66, e tem essa declaração maravilhosa: não temas, porque eu sou contigo. Esse consolo, esse encorajamento ao seu povo. Mas por que então os filhos de Deus deveriam ou estavam com medo? Irmão, primeiro, nós não devemos ter medo, porque é pecaminoso. Ah, pastor, mas como assim? É comumente pecaminoso ter medo ou desânimo, porque quase sempre é resultado de incredulidade. No caso aqui da incredulidade, eu me refiro a quando nós não confiamos na provisão, na soberania e nas palavras de Deus, meus irmãos. Quando nós duvidamos daquilo que Deus nos diz, nós duvidamos daquilo que o Senhor cuida, nós duvidamos até que Ele tem todo o poder e toda a onisciência para saber de tudo o que está acontecendo. E na maioria das vezes essas dúvidas, esses medos geram o quê? Pecado. Porque por frações de segundos, minutos, horas, dias, eu não sei como é que é para você, nós acreditamos que Deus não lutará por nós. Deus, olha o que está acontecendo, olha a minha vida, olha para dentro de mim, olha esses meus temores, olha essas lutas que eu tenho enfrentado. Irmãos, eu ouvi um testemunho de um homem de negócios, e ele era cristão. Ele disse o seguinte: eu acredito que Deus vai me sustentar, eu acredito que Deus vai me sustentar em meio a toda crise, mantendo o meu compromisso com Ele, não negociando os valores nem os princípios que o Senhor me dá. Eu sei que Ele me sustenta, e eu sei que seja o que vier, eu vou continuar firme nele. Este homem continua firme, os seus negócios continuam firmes no Senhor. Mas eu já ouvi histórias de homens de negócios, ao passarem por dificuldades, por problemas financeiros, que recorreram às oportunidades que o mundo estava abrindo para eles. A suborno, a sonegação. Homens que não confiaram na palavra de Deus.
e o fim destes tem sido trágico, cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais mergulhados em problemas, cada vez mais sozinhos e tristes. Sabe por quê, meu irmão? Porque a partir do momento que nós não confiamos mais em Deus, nós passamos a confiar, sabe em quem? Eu quero ser bem direto para você, no diabo, nas mentiras do diabo. Quando nós passamos a não ouvir mais a voz de Deus, nós passamos a ouvir a voz de Satanás, do cramunhão, do capeta, como você quiser chamar. Sabe aquela história? Ouça o seu coração, siga o seu coração. Isso é coisa do inimigo, irmão. Jeremias diz o quê? Que o seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E quem começa a confiar no diabo, encontra-se na lama. A fé é o que segura o homem, da mesma forma que uma grande âncora segura um navio quando batem os ventos, meus irmãos. Sabe a música que nós cantamos? A minha fé está firmada em Deus, não nas coisas deste mundo, não no que o próprio Deus pode fazer por mim, mas está firmada nele, e tão somente nele está firmada a minha fé. Quando eu creio, quando eu ouço do Senhor, não tema, eu entendo que Deus não vai falhar comigo. Eu entendo que Deus não vai falhar comigo. Eu li uma história bem legal, eu queria compartilhar com vocês. A história diz assim: como um homem de fé derrota o diabo. É um diálogo, tá bom? E diz o seguinte: ali está o diabo, e ele diz para você: se você me servir, eu lhe darei. E a pessoa pergunta, e você pergunta: bem, mas o que você me dará? Eu te darei o mundo inteiro. Ele diz. Mas aí você pode responder, como respondeu aqui na história: mas eu já possuo isso, pois este mundo já é meu, me foi dado em Cristo, e tudo quanto tiver de bom nele, sempre terei. É do meu Pai. Ele deu para viver, para usufruir. Certo, o diabo diz: mas eu vou te tornar grande. E aí você tem que responder, como respondeu aqui: eu não quero ser grande, meu prazer é fazer com que Cristo cresça, a minha grandeza está nele. E o diabo diz: mas eu vou te dar a prata. E então o cristão diz: coloca aí no chão. E o diabo vem e espalha tudo, toda a prata. E aí o cristão cobre tudo com 10 vezes esse peso em ouro, e ri do diabo. Querido irmão, querida irmã, para cada bem-aventurança que o pecado pode trazer, a graça do Senhor traz uma bênção 10 vezes maiores. Assim a fé então dá um checkmate no mundo, no diabo, na carne, e a tentação vai embora. Porque nós estamos olhando para Deus, e nós estamos ouvindo a voz do nosso Pai falando ao nosso coração: não tema, porque eu estou contigo. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, se a sua fé não está firmada em Deus, quando você passar por uma provação, por lutas, por dificuldades, como você vai responder? Você vai responder como o mundo responde, e o mundo vai olhar para você e vai dizer o quê? Esse é o seu Deus? Que diferença que há para como nós vivemos, para como nós reagimos? Irmão e irmã, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Ele falou: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Ele falou a Isaque: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, eu vou te abençoar e multiplicar a tua descendência. Jacó, neto de Abraão, ouviu: não temas, não temas. Josué, diante de um grande desafio, o que ouviu do Senhor? Não temas, nem te espantes, porque eu sou
o Senhor, o teu Deus, e é contigo por onde quer que andares. E o Senhor nos fala hoje: não temam. E Ele diz ainda: não se assombrem, não se assombrem, não fiquem atemorizados. Meus irmãos, o povo seria levado cativo, preso, escravo pela Babilônia. Jerusalém seria tomada, destruída, deportada. Eles tinham motivo para ficar com medo, para temerem, mas o Senhor diz: não se assombrem, não temam. Irmão e irmã, o mundo que nós vivemos hoje, ele se torna cada vez mais difícil, ele se torna cada vez mais assustador, pelas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Mas isso não deve tirar a nossa alegria, isso não deve nos assustar, porque o Senhor nos diz: não temam, não se assombrem, porque o próprio Deus está conosco. O meu desejo nessa noite é que nós estejamos com a mente lembrando constantemente das palavras do Senhor a nós, porque no decorrer do dia a dia é muito fácil nos esquecermos, irmãos. É muito fácil não meditarmos na palavra, não lermos, deixarmos de orar, deixarmos de cantar louvores a Deus. Mas o Senhor quer que nós olhemos para Ele, com todo o medo, com toda a dúvida, com toda a angústia. Ele quer que os nossos olhos estejam nele, para que Ele possa olhar para a gente e falar: não temam, não se assombrem. Querido, não sei se você já parou para pensar nisso. O Deus soberano, que tem o controle de todo o universo, que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, que tem todo o domínio, Ele olha para nós e fala: ei, você, não se assuste, ei, não tema. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Essas são as promessas de Deus. E aqui é a terceira área que eu queria trabalhar com vocês, irmãos. As promessas que Deus nos dá para nos prevenir de todo medo, de todo desânimo. Se você reparar no texto, você vai encontrar algumas vezes o pronome tu e 5 vezes o pronome eu. Deus falando: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. O tanto que houver da sua fraqueza, meu irmão e minha irmã, há muito mais da força e do poder de Deus. Qualquer que seja a quantidade do seu pecado, há muito mais graça e misericórdia do Senhor. Não temam, porque a promessa de Deus é direta: eu sou com vocês. Sabe, muitas vezes nós tememos a solidão, ficar sozinho. Nós somos seres sociais, alguns têm uma facilidade maior, de ficar sozinho. Irmãos, eu confesso para vocês, eu estou há 15 dias sem minha esposa e meus filhos. Como é difícil. Só que Deus me deu uma cara de pau de ligar para os irmãos e falar: ei, pode me convidar, eu estou sozinho. Pode convidar, eu vou aí, eu tomo um café. Na rua, pode ser na rua, em área aberta. Mas nós temos que aprender que há momentos que é preciso estar sozinhos. Sabe, uma parte da nossa caminhada para a glória, todo homem e toda mulher deve enfrentar sem nenhuma companhia a não ser Deus. A não ser Deus. O Senhor dos exércitos é a melhor de todas as companhias. Ou seja, nós jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor é conosco. Sabe o que isso significa, meu irmão e minha irmã? Que a onipotência, que o poder de Deus
estará conosco para ser a nossa força, que a onisciência, que toda a sabedoria, que toda a ciência de Deus estará conosco, nos dando discernimento, que o Deus imutável estará com você para ser o seu auxílio, todos os dias. Por mais que nós tenhamos medo de estar sozinhos ou não, por mais que nós tenhamos medo de perder tudo, nossos bens, a conta zerar, perder a casa, ainda assim Deus estará conosco, e isso nos basta, porque se temos Ele, temos tudo, temos absolutamente tudo. Deus está contigo, e Ele diz o seguinte, que Ele vai te fortalecer, meu irmão e minha irmã, Ele vai te sustentar. Por mais que você olhe para você e fale assim, quão pequeno eu sou, Deus, fraco, pecador, Ele diz, é eu que te fortaleço, é eu quem cuido, é eu quem lhe dou forças para você trabalhar, levantar, é eu que te sustento, porque se a força estivesse em nós, meu irmão e minha irmã, nós seríamos pessoas extremamente tristes, porque nós não conseguiríamos realizar absolutamente nada. Eu sei que você sabe, quando você olha para os seus braços, que nós não temos força nenhuma, mas é Deus quem Ele dá força para os seus braços para realizar a sua obra, não é pela nossa capacidade, é Deus que nos fortalece com uma mente forte e sã. Você lembra daquele arbusto no deserto? Apenas um arbusto, certo? Lá em Horebe. Mas como ele brilhou em esplendor quando Deus veio até ele. E a chama daquele arbusto era tanta, mas ele não foi consumido. Meu irmão e minha irmã, Deus vem a você, e Ele faz brilhar em você a glória dEle, como aquele arbusto em Horebe. Ele pode você tornar tão forte, que pode suportar qualquer coisa, porque a palavra dEle diz, que não haveria nada que nós não pudéssemos suportar, nada de tão pesado que Ele não nos daria escape, e Ele tem feito isso até agora. É Ele quem tem nos fortalecido e dado força para prosseguir, porque talvez se não tivesse Ele, nós já teríamos abandonado ou desistido. Perceba, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele está conosco, e Ele diz no final aqui, eu te ajudo. Eu não vou dar apenas força para vocês, eu não apenas estarei junto com vocês, eu vou ajudar, eu li uma história que me marcou, falando de um pastor, que ele estava estudando, ele tinha 3 filhos pequenos em casa, e ele estava estudando na sala, e, 3 crianças pequenas, aquela correria, brincadeiras, então ele, eu vou para o meu quarto, e era um segundo piso, e ele juntou os livros que ele tinha ali, pegou os livros e começou a andar, começou a subir as escadas. Aí o seu filho pequeno, acho que uns 3 anos de idade, falou: papai, eu quero te ajudar, deixa eu te ajudar. E o pai: filho, papai, eu quero te ajudar. E então o pai disse: então, olha, pega uns livros para o papai, ajuda o papai. Aí o filho falou: tá bom. E então o pai pega aquela pilha de livros e começa a subir as escadas, e de repente ele ouve um choro. Efeitos sonoros, hein? Obrigado, hein? Estou devendo. E aí, ele repara no choro, ele deixa os livros e volta. Então, seu filhinho de 3 anos,
que queria ajudar o seu pai, mas pegou aqueles livros, sabe, aqueles tipo enciclopédia, Delta La Rose, não sei quantos vão lembrar, né? A Barça. E ele não consegue, ele senta na escada e passa a chorar. Então o seu papai vai em direção a ele e pega o livro e pega o filho e começa a subir as escadas. E aí nós chegamos nesse ponto. Nós não temos força suficiente para carregar sozinho um livro. Não temos, irmãos. Quem nos ajuda é Deus. Quem nos ajuda a carregar e somos carregados por Ele é Deus. Ele nos ajuda. E perceba a última palavra: eu te sustento com a minha destra fiel. É a mesma mão que segura as estrelas do céu no seu lugar. É a mesma mão que sustenta o universo. É a mesma mão que segura o arco do céu, sem colunas, que sustenta mar e terra. É a mesma mão que te sustenta, meu irmão e minha irmã. A mão que nós poderíamos ter medo, terror, porque merecíamos a morte e a condenação. É essa mão que nos sustenta, a sua destra fiel. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, irmãos. Em tempos tão difíceis que estamos vivendo, por mais medo que nós tenhamos, você, filho de Deus, ouça a palavra do Pai nessa noite. Não temam, não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. É uma promessa de Deus para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Você não precisa ter medo, você não precisa se assustar. Jesus falou: estou convosco todos os dias até o quê? A consumação dos séculos. O Deus Todo-Poderoso é muito maior que todos os teus problemas e os teus medos. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder para aliviar a sua dor, para perdoar o seu pecado, para restaurar a sua vida. Ele te toma pela mão, Ele te guia e diz: filho, não tema, papai está com você. Olha para mim, ouve minha voz e acredita naquilo que eu estou te dizendo. Meu desejo nessa noite, irmão e irmã, é que você vá para sua casa e você releia, leia e guarde as palavras de Deus no seu coração. Sabe, Jesus, antes de ser preso e crucificado, Ele disse: no mundo vocês vão o quê? Passar por aflições, mas o que, meus irmãos? O que? Tende? Por quê? Eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Você pode fechar os seus olhos para orarmos nessa noite? E queria convidar os irmãos do louvor para a gente poder encerrar cantando a mesma música que nós cantamos antes da palavra. Querido Deus, que a nossa fé, Pai, esteja firmada no Senhor. Que nessa noite corações sejam aquecidos, ó Pai, pela Tua voz, pela Tua palavra, que nos diz, Senhor, para nós não temermos, para nós não nos assustarmos, não nos assombrarmos, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, Pai. E se há nessa noite alguém, Pai, com medo, aflito, angustiado, que possa sentir o abraço do Senhor, o Senhor tomando pelas mãos,
olhando firmemente, Pai, e ouvir a tua doce voz dizendo: não tema, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Fala conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai, para que possa haver sorriso em nossos lábios, choro de alegria, Pai, porque a nossa fé não está firmada nas coisas, mas no Senhor. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos. Amém e amém. Posso convidar você a se colocar de pé para dizer ao Senhor, para louvar a Deus? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Amém? Você pode dizer isso? Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Se Deus. a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E lembre-se disso, não tema, porque o Senhor é contigo. Que você possa ir em paz, com seu coração aquecido nessa noite, não temendo, porque o Senhor, Ele te ajuda, Ele te sustenta e Ele te fortalece. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, amém.